Eu e Caio nos dividimos aqui da seguinte forma. Eu vou fazer uma rapidíssima intervenção, somente apontando alguns pontos que são essenciais nessa discussão a respeito dos serviços de transporte individual acessíveis via aplicativos. Então, se eu pudesse dar um título a essa apresentação rápida, nessa conversa, seria a matriz regulatória dos serviços de transporte individual de passageiros no ordenamento jurídico brasileiro. Então, nós vamos falar especificamente sobre essa matriz regulatória, enfim, sobre a regulação desses serviços. A polêmica é muito grande, então eu vou fazer alguns apontamentos mais de fundo, e o Dr. Caio vai fazer alguns apontamentos, algumas reflexões a partir das decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesta matéria. Então, do Poder Judiciário, do Estado de São Paulo nessa matéria. Então, nós vamos falar rapidamente aqui sobre essa é a dinâmica que está em xeque. Eu acho que essa discussão toda, ela está bastante polarizada, não é? Em virtude se há uma certa dualidade, ou ao menos há uma dualidade que está sendo propagada, no sentido de que nós teríamos, a partir das novas tecnologias do tipo Uber, nós teríamos uma dualidade de serviços de transporte individual. Nós teríamos os serviços de transporte individual de interesse público, ou mais próximos de um regime de direito público, e um serviço de transporte individual considerado um serviço de transporte individual privado. Uma primeira pergunta, portanto, para a gente orientar aqui a nossa fala, é se existe essa dualidade no sistema jurídico. E a resposta aqui, claro, não há a minha resposta é técnica, já de antemão vou mencioná-la, e não envolve uma predileção por um serviço ou outro. Envolve o estudo sob a ótica do direito administrativo, sob a ótica do direito regulatório brasileiro, a respeito desta atividade acessível pela via dos aplicativos do tipo Uber. E nesse sentido, na minha opinião, então, como professor de Direito Administrativo, estudioso do tema e tudo mais, inclusive nós já publicamos, não é, Caio, um rapidíssimo artigo em que estas opiniões foram apresentadas, rapidíssimo artigo até para que fosse rapidamente acessível, no Migalhas, de quinta-feira, do dia 19 de novembro de 2015, intitulado Proibindo o Proibido, a Câmara de Vereadores de São Paulo e a Uber. Então, respondendo à pergunta inicial, esta dualidade que se procura instaurar serviços de transporte individual de interesse público de um lado e serviço de transporte individual privado de outro lado, na minha opinião, não se sustenta. Isso não significa que nós não podemos acomodar os serviços prestados, ou acessíveis, melhor dizendo, via aplicativos do tipo Uber. Nós não podemos acomodar na matriz regulatória do serviço de transporte individual de passageiros a partir da legislação brasileira. É possível acomodar? Sim, é possível acomodar. Entendendo o posicionamento do Uber, fundamentado, apoiado em diversos pareceres jurídicos, particularmente os enfoques e os fundamentos apresentados, ainda que bastante substanciosos. É uma novidade, se trata de uma novidade, então a polêmica se instaura, mas apesar do altíssimo nível dos pareceristas, dos pareceres que tivemos acesso, todos nós temos acesso, o modo de enquadrar os serviços acessíveis via aplicativo seria um serviço de transporte individual privado, no nosso modo de ver, não se sustenta. Isso não é uma predileção por um serviço ou por outro, é um
tema técnico e é um ponto de vista técnico. Já na saída, né, é importante a gente ressaltar, todos os trabalhos que vêm sendo feitos partem de uma premissa, né, os pareceres jurídicos, e mesmo a forma que tem todo o direito de sustentar a empresa, né, como ela se vê como uma empresa que explora uma atividade econômica, né, de transporte individual de passageiros do tipo privado. E que, nesse sentido, então, estaria apartada da incidência regulatória da legislação brasileira que trata, no seu modo de ver, de um serviço de transporte individual de interesse público. A regulação existente, portanto, não a abarcaria os serviços acessíveis via Uber, porque se trata de um outro tipo de serviço, de uma outra natureza. O serviço é o mesmo, mas de uma outra natureza, privada, e não de interesse público, como seriam dos táxis. Então, nesse sentido, ainda que homenageando, né, os pareceres e trabalhos já existentes, a nossa premissa aqui é que existe um único tipo de serviço de transporte individual, e que é o de interesse público. Vamos chamar aqui de interesse público. Não é um serviço público, como alguns pareceres já vêm sustentando, não é um serviço público, a rigor, tecnicamente, mas ele é de interesse público, ou seja, ele sofre uma forte regulação estatal, de âmbito normativo e de âmbito infranormativo, ou seja, atos regulatórios, com uma competência definida para diretrizes pela União Federal, mas uma competência de regime jurídico e de regime regulatório estipulado pelos municípios. E uma outra provocação é a de que, recentemente, o município de São Paulo editou uma lei, que é a Lei 16.279, de 8 de outubro de 2015, e que dispõe sobre a proibição do uso de carros particulares cadastrados em aplicativos para o transporte remunerado individual de pessoas no município de São Paulo, e com todas as letras, no artigo 1º, está escrito que fica proibido no âmbito da cidade de São Paulo o transporte remunerado de pessoas em veículos particulares cadastrados através de aplicativos para locais pré-estabelecidos. Provavelmente o Uber entende que esse dispositivo legal municipal é inconstitucional e provavelmente, por exemplo, as associações de táxis, né, similares, empresas, entendem pela regularidade, pela constitucionalidade desse artigo, no sentido da polarização que se estabeleceu. E aí, a nossa indagação é saber se o município de São Paulo e os municípios brasileiros têm competência para disciplinar normativamente e, inclusive, proibir, né, algo que entendem como ilegal ou como inconstitucional. O nosso artigo, que seria titulado aqui Proibido ou Proibido, nós já antecipamos que nem haveria necessidade de se estabelecer uma lei que proibisse o acesso desses serviços pelos aplicativos, porque esta proibição já consta da legislação brasileira. O esforço do Uber até aqui é no sentido de qualificar a sua atividade como uma atividade econômica e que, portanto, estaria fora da incidência regulatória dos serviços de transporte individual de interesse público. Essa atividade econômica seria de livre iniciativa, o Uber seria uma plataforma tecnológica que possibilita a conexão entre oferta e demanda desse tipo de serviço e, portanto, de livre iniciativa e de liberdade de ação à empresa, né? Sem a constrição regulatória, vamos dizer assim, do Estado. Então, que os táxis exercem ou prestam um tipo de serviço, que o Uber, por meio do Uber, se acessa um outro tipo de serviço, que seria aberto, né, de não incidência regulatória, ou onde não haveria uma mesma matriz regulatória. E, portanto, livre. Bom, partindo do texto constitucional, nós vamos perceber que a Constituição Federal, em nenhum momento, ela vai estabelecer regras sobre serviço de transporte individual. Ela não fala sobre com esse caráter rigoroso da expressão. Mas nós vamos perceber que a Constituição
ela estabelece competência para a União Federal legislar sobre matéria de trânsito e transporte, além de definir as diretrizes da Política Nacional de Transportes. Artigo 21, inciso 20 e artigo 22, incisos 9 e 11 da Constituição. Partindo para base infraconstitucional, nós vamos encontrar, essa matriz regulatória, ela é formada por 3 blocos de leis. A matriz regulatória do Serviço de Transporte Individual de interesse público. Como eu disse no início, não reconheço essa dualidade de serviços. Nesse sentido, nós vamos perceber que há disposições a respeito do tema no Código de Trânsito Brasileiro, também na lei que regulamenta a profissão dos taxistas, que é a Lei 12.568 de 2011. 468. 12468, e também a lei que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é a 12587. E nesse plano federal é que nós vamos encontrar as normas essenciais, básicas, né, que criam a chamada matriz regulatória dos serviços de transporte individual de passageiros. Nós vamos perceber que o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 135, ele vai dizer que os veículos empregados para qualquer serviço remunerado devem estar devidamente autorizados pelo poder público concedente. Então, fala-se em autorização, significando que, a rigor, não se tratam de serviços públicos, por isso, serviços de relevância pública, interesse público, que sofrem uma regulação, sobretudo por meio, quando se fala em autorização, o poder concedente, se dá a ideia de que há uma necessidade aqui de que o poder público fiscalize, estabeleça regras de como aqueles serviços vão ser efetivamente prestados à população, embora de natureza privada tenha uma relevância pública. E nesse sentido, a atividade, hoje se fala em regulação, o correto é se falar em atividade regulatória, mas essa ideia de autorização decorre de uma atividade estatal que se especializa na regulação, mas que tem, digamos, uma matriz de poder de polícia. Ou seja, é uma atividade lícita, mas será lícita desde que autorizada. Então, o segundo passo na legislação brasileira seria a lei que regulamenta a profissão dos taxistas e que confere um regime de exclusividade para a categoria para o transporte público individual de passageiros. Na verdade, não é só para os táxis, né? Mas é também para os mototáxis. E aí já é uma outra lei, que é a Lei 12.009 de 2009. Ou seja, há uma convivência, coexistência a partir de diretrizes fundamentais desses dois serviços, prestados pelos táxis e também pelos mototáxis em alguns municípios onde isso se revela possível e adequado. Já a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela estabelece diretrizes, né? E são essas diretrizes de observância obrigatória para fins de se estabelecer a matriz regulatória dos transportes urbanos que ela identifica e elenca, né? E nesse sentido, a Lei 12.587, no artigo 4º, que traz as diretrizes do PNMU, ela apresenta definições no sentido de que estabelece conceitos para uma única modalidade de transporte individual de passageiros. E aí, no inciso 8 do artigo 4º, vamos ter que transporte público individual é o serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público, por intermédio de veículos de aluguel para a realização de viagens individualizadas. No mesmo diploma legislativo, no mesmo artigo, nós vamos encontrar o inciso 10, e esse inciso 10 vai fazer menção ao transporte motorizado privado. E esse instituto acaba sendo definido pelo legislador como meio motorizado de transporte de passageiros utilizado para a realização de viagens individualizadas por intermédio de veículos particulares. Nesse sentido, nós entendemos que parece claro que a intenção do legislador, ao definir essa última modalidade de transporte, em nada
se relaciona com a exploração de uma atividade econômica em sentido estrito, e sim de um serviço, ainda que privado, mas um serviço privado de interesse público. E há também a necessidade de se interpretar esses artigos de uma maneira sistemática, né? E não isolada. Caso o legislador brasileiro, sobretudo na lei que cria, né, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, caso o legislador brasileiro tivesse a intenção de permitir a exploração da atividade econômica desses serviços com liberdade, total liberdade, haveria necessidade de revogar ou alterar legislações anteriores. Então, estamos falando do Código de Trânsito, que exige autorização para sua exploração, e também a legislação que regulamentou a profissão dos taxistas e instituiu esse regime de exclusividade, que a gente viu que é exclusivo, mas pode coexistir com o serviço de mototáxi, que já é uma outra lei. Então, quando a gente retoma as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, a pergunta inicial é esta, né, e que deve ser respondida. Os serviços ofertados pelos motoristas do Uber escapariam do seu enquadramento? Então, seria um outro tipo de serviço, ou ainda com o mesmo tipo de serviço de uma outra natureza, portanto privada? E nos parece que nessa interpretação sistemática, nós não encontramos uma possibilidade no ordenamento jurídico brasileiro de entender que o legislador brasileiro aceitou o transporte de pessoas por mera liberalidade de contratação ante a ausência de fiscalização do poder público. Matou a charada. Então, o que nós também podemos dizer que a estrutura da norma, na verdade, revela uma conclusão diametralmente oposta, né? No sentido de que, independentemente da classificação da atividade de transporte que vai ser explorada, a livre iniciativa não estará totalmente livre da regulação para operar. Um bom exemplo, e que nós acabamos nos lembrando, né, porque ainda é recente, é o caso das peruas escolares, né? Nesse sentido, vale dizer que até a modelagem da nova lei de PNMU havia uma certa polêmica em relação a esse tipo de serviço, e a nova lei condicionou o exercício da atividade à autorização do poder público. Então, nem esse tipo de serviço escapou à forte regulação do poder público. Nós temos conhecimento de um posicionamento de uma importante representante do Poder Judiciário, né, do STJ, a ministra Nancy Andrighi, numa palestra que proferiu recentemente e que todos nós podemos ter acesso, né, que há uma diferenciação, segundo a ministra, de um transporte público individual de um transporte privado individual, porque o primeiro, segundo ela, o transporte público individual seria aberto ao público, isto é, no transporte individual, público individual, há obrigatoriedade de atendimento universal, razão pela qual o taxista não pode recusar o passageiro ou o trajeto por ele solicitado. Ao passo que no transporte privado individual, imperaria a autonomia da vontade do motorista, que tem o direito de aceitar, firmar o contrato de transporte com o consumidor de acordo com sua conveniência. O que nos parece é que esse não é um critério possível de distinção no ordenamento jurídico brasileiro. E o ponto chave aqui para elucidar essa questão é o próprio Código de Defesa do Consumidor, né? Nós vamos perceber que o Código de Defesa do Consumidor, que trata de serviços, né, privados, mas que abrangem também os serviços públicos ou de interesse público, diz aqui no seu artigo 39, incisos 2 e 10, que é considerada a prática abusiva a discriminação das demandas de consumidores na prestação de qualquer serviço, sendo a obrigação inerente de atendimento a todo o mercado que esteja disposto ao pronto pagamento. Então, o Código do Consumidor afastaria uma legislação posta, né, afastaria esta interpretação.
há também o artigo 739 do Código Civil, que vai dizer que o transportador não pode recusar passageiros, salvo os casos previstos nos regulamentos ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem. Nesse sentido, então, o argumento de que os serviços de táxi se distingue das demais atividades por conta da peculiaridade de não poder recusar a corrida de passageiros seria considerado um mito. E é um argumento que não passa por um crivo mais técnico, aprofundado, de legalidade ou de pertinência. Um último mito, e aí eu já vou encerrando a minha participação, diz respeito à constitucionalidade ou não de diplomas normativos expedidos pelos municípios para tratar da regulação do transporte individual de passageiros enquanto exploração de atividade econômica. Então, já entendendo que essa dualidade não existe, nós passamos para um outro ponto, no sentido de que, então, qual é a competência do município? O município de São Paulo entendeu por bem proibir os serviços que são acessíveis via aplicativo do tipo Uber. Agora, é possível acomodar esses serviços na legislação. E aí a pergunta é, então essa legislação é municipal ou a legislação federal poderia ser alterada para acomodar esse tipo de serviço? Quando nós também interpretamos a legislação posta e a competência constitucional de ditar regras gerais nessa matéria da União Federal, a gente vai perceber que, ao menos na matriz regulatória existente, está muito claro que os municípios têm sim competência para estabelecer esse tipo de regulamentação. E também cabe aos municípios, seguindo as diretrizes da legislação federal, estabelecer a regulação que entenderem mais apropriada para esse tipo de serviço. Então, não nos cabe aqui entendermos que o que faz os aplicativos do tipo Uber é ilegal, é inconstitucional, é uma interpretação da legislação que nós fazemos. É possível acomodar esses serviços no ordenamento jurídico brasileiro? Sim. E a nossa opinião é que esta competência cabe aos municípios, ao menos a partir da matriz regulatória dos serviços de transporte individual de interesse público previstos na legislação vigente. Então, é óbvio que há muito mais aqui a ser discutido, A ideia era só trazer as bases essenciais dessa matriz regulatória, E aí, sem dúvida alguma, nós vamos fazer um debate muito rico, e podemos depois estabelecer algumas conclusões.